Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal, onde a imagem vale tanto quanto 1000 palavras. Por aqui o nosso objetivo é desvendar os mistérios e te ajudar a realizar uma interpretação de exames de imagem com segurança clínica e assertividade. Nossa ênfase principal será nos exames de imagem que são utilizados por fisioterapeutas, estudantes de fisioterapia e profissionais que trabalham com o movimento humano. Então, se você trabalha com pacientes ou clientes que já realizaram ou vão realizar exames de imagem e que você quer ter mais segurança na interpretação desses exames, já clica aqui para seguir o canal, ativa o sininho, porque aí você vai poder acompanhar as nossas publicações e atualizações. E nesse vídeo de hoje eu quero te mostrar por que é importante estes profissionais conhecerem, saberem interpretar os exames de imagem e poder saber comunicar adequadamente com seus pacientes. Meu nome é Cleber Souza, sou fisioterapeuta há mais de 20 anos, atuando como professor universitário e há 5 anos também atuando como fisioterapeuta forense e perito no Tribunal do Trabalho da Bahia. Na minha carreira como professor, eu tenho acompanhado a evolução dos exames de imagem ao longo de todos esses anos. E nós fisioterapeutas, há anos atrás, nós tínhamos apenas os que nos preocupar com exames de radiografia. Mas com a amplitude, o crescimento do acesso aos exames de maior tecnologia, de maior precisão diagnóstica, inclusive o acesso aos exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, esses exames ampliaram bastante a nossa capacidade de visualização das condições dos nossos pacientes. As demandas têm crescido, a demanda aumentando, esses exames estão cada vez mais comuns e mais frequentes nas nossas práticas profissionais. E os nossos clientes, nós sabemos, eles sempre querem algo mais de nós. Eles esperam também saber a nossa opinião profissional sobre a sua condição clínica de saúde e sobre as suas condições funcional. Ao longo desses anos ainda como professor de diagnóstico por imagem para fisioterapeutas, eu venho coletando informações, venho coletando dados e venho acompanhando profissionais ao longo desse tempo e já posso afirmar que há 3 pilares fundamentais para quem deseja utilizar o exame de imagem como uma ferramenta poderosa que vai de fato auxiliar na sua avaliação e na condução do tratamento com o seu paciente. O primeiro é a interpretação. Um profissional de saúde, um profissional fisioterapeuta, ele precisa saber realizar uma boa interpretação do exame de imagem. E quando eu digo interpretar bem o exame de imagem, não é somente interpretar o laudo, também interpretar adequadamente o resultado que vem expresso no laudo, mas somente isso não. Segundo, relação clínica. É preciso, além da interpretação do laudo e do exame, saber realizar uma boa relação clínica daquilo que é encontrado nesses exames com os aspectos dos exames físicos que você faz no seu paciente, da sua avaliação física funcional que você faz com o seu paciente, para poder ver se há ou não relações diretas ou indiretas entre aquele achado do exame e o que o paciente realmente tem apresentado. E terceiro, e não menos importante, talvez tão relevante quanto as outras dimensões, é a comunicação efetiva com o seu paciente. Você precisa conversar com o seu paciente sobre os resultados dos exames dele. Não dá para você pegar o paciente que chega na sua clínica, no seu consultório, no hospital, no seu atendimento domiciliar, no seu estúdio de pilates ou em qualquer outros ambientes de trabalho que você exerce sua profissão e o paciente lhe relatar que tem um resultado de um exame de ressonância magnética, que tem um resultado de uma tomografia computadorizada e você fingir que nada aconteceu e você relegar essa condição apenas a algo a mais, algo extra, em segundo plano. Isso não é uma comunicação adequada e efetiva com o seu paciente. E eu vou te ajudar a entender sobre isso. Daí, ao longo desses anos, eu tenho desenvolvido um método que eu chamo de IRC, interpretar, relacionar e comunicar. O bom profissional que ele utiliza o exame de imagem e o exame complementar como uma boa ferramenta para auxiliar tanto na sua avaliação, no diagnóstico, quanto na condução do seu tratamento, ele precisa ter, com esses exames, essas 3 dimensões, esses 3 pilares para realizar uma boa abordagem com o seu paciente, beleza? E também eu tenho percebido que basicamente a gente tem encontrado aí nas nossas caminhadas
três tipos também de perfis profissionais. Existem aqueles profissionais que têm um bom conhecimento técnico e já conhecem bastante de exames complementares, de exames de imagem, e que já utilizam esses exames como um recurso a seu favor. Existem, entretanto, aqueles profissionais que não tiveram essa formação, seja na universidade ou mesmo em cursos posteriores, e que conhecem ainda algumas questões básicas da interpretação da ressonância magnética, mas que ainda ficam muito presos ao que diz o laudo e ainda apresentam alguma insegurança, alguma dúvida na hora de analisar e de comunicar esses resultados para o seu paciente. E há aqueles profissionais também que acreditam que os resultados dos exames complementares de imagem não vão interferir no resultado de suas avaliações ou de suas condutas e que por isso também eles acabam não investindo tanto nesse tipo de conhecimento. Bom, se você se enquadra naquele primeiro perfil profissional que eu acabei de falar, você já pode pular esse vídeo, tá tudo bem, tudo beleza. Mas se você se enquadra no perfil 2 ou no perfil 3 de profissional ou algo parecido e que quer aprofundar um pouco mais e ter mais conhecimento, ter mais segurança, assertividade na interpretação dos exames de imagem, na relação clínica que esses exames possam ter com o seu paciente e aprender também boas técnicas e ferramentas de como comunicar isso para o seu paciente, então eu te faço a proposta que acompanhe esse vídeo aqui até o final, beleza? Bom, e agora nós vamos aos fatos mais recentes. O que é que a gente tem encontrado mais recentemente sobre essa temática? Um estudo, né, que foi publicado por um grupo de pesquisadores indianos, foi publicado em 2028 na European Spinal Journal, trouxe resultados muito interessantes. É um estudo que foi feito com pacientes, mas também com profissionais de saúde. E neste vídeo aqui eu vou dar uma ênfase na questão do que foi encontrado da percepção dos profissionais de saúde. Esse artigo, ele tem por título, né, os efeitos da catastrofização, que é, digamos, a exacerbação do medo, da ansiedade, né, que os relatórios, os laudos de ressonância magnética têm sobre o paciente e sobre os profissionais. Especificamente, eles dão no título sobre os cirurgiões, mas também os fisioterapeutas foram abordados aqui nesse estudo. Por isso que eu trouxe ele para a gente discutir aqui no nosso canal, no nosso vídeo. E esse estudo foi muito interessante porque ele é um ensaio clínico aleatorizado e ele é um estudo cego, né? Eu vou deixar também na descrição do vídeo aqui o link de acesso. Bom, esse artigo, o que é que basicamente eles fizeram, né? Eles aleatorizaram 44 pacientes com histórico de dor lombar crônica, que tinham mais de 12 semanas já sentindo dor. Esses pacientes não tinham nenhuma red flag, ou seja, nenhuma bandeira vermelha ou nenhuma condição clínica mais grave que houvesse necessidade, por exemplo, de cirurgia. E aí esses dois grupos, esses pacientes, 44 pacientes, foram divididos em dois grupos. Um grupo com 21 pacientes que receberam os resultados da sua ressonância magnética normalmente, como é feito o modelo padrão, já comumente conhecido por todos nós. Um grupo B receberam, grupo B foi composto por 23 pacientes, também com dor lombar crônica de mais de 12 semanas, e receberam os resultados da sua ressonância magnética, mas os resultados indicavam, digamos assim, estava escrito de uma forma, o laudo, que dizia que aquelas alterações que seus pacientes possuíam eram condições achados incidentais que estavam relacionados ao processo de envelhecimento. Bom, esses dois grupos foram submetidos durante 6 semanas a tratamento conservador, basicamente fisioterapia, mesmo protocolo utilizado para os dois grupos de pacientes, e após essas 6 semanas, os pacientes foram avaliados quanto à sua percepção, à sua autoavaliação no score de dor, a escala visual analógica de dor, na percepção da sua condição de doença e o seu status funcional. E no status funcional eles avaliaram a questão do impacto na saúde mental e na saúde física desses pacientes. Bom, como eu disse, os resultados já demonstram que houve diferenças entre os grupos sobre a percepção nessas 3 dimensões, nesses 3 desfechos que foram avaliados, mas não vou entrar nos detalhes dele aqui agora, porque o que me interessa para você é mostrar o que acontece também com a nossa percepção como profissional de saúde.
E aí o que é que eles fizeram? Então, na fase 3 do estudo, eles cegaram os profissionais, dividindo em 4 grupos de profissionais de saúde. Os cirurgiões de coluna, os ortopedistas cirurgiões gerais, os residentes de ortopedia e os fisioterapeutas. E eles passaram para esses profissionais 20 resultados de ressonância magnética. Tanto o resultado na sua versão comum, convencional, que é a mais utilizada, que é a que a gente vê no nosso dia a dia, e eles encaminharam os mesmos 20 relatórios de ressonância magnética, entretanto agora com uma linguagem mais voltada para aspectos clínicos do resultado da imagem. E aí foi avaliado entre esses profissionais a percepção deles, o que havia mudado, se havia algum tipo de diferença na percepção desses profissionais entre o relatório da ressonância magnética convencional e o relatório que eles chamam de relatório clínico, um relatório alternativo. O que é que eles avaliaram da percepção? A severidade da doença, severidade da condição, a escolha do tratamento, se essa escolha era mais voltada para um tratamento conservador, fisioterapia, ou se havia indicação de injeção, infiltração, cirurgia, e aí essa escolha ela poderia ser mais invasiva ou menos invasiva. Então, aqueles que indicassem, que o profissional indicasse que, de acordo com aquela condição da ressonância magnética, uma probabilidade dele indicar um tratamento de infiltração ou um tratamento cirúrgico, a gente teria aí uma mudança de percepção para uma intervenção mais invasiva. Aquele profissional que na primeira relatório ele imaginava que aquele paciente era um caso indicativo de infiltração ou cirurgia e que no segundo relatório eventualmente ele achasse que essa intervenção poderia ser conduzida apenas com tratamento conservador, a gente foi classificado ali no artigo que esse grupo mudou a percepção para uma percepção menos invasiva, ok? E, por fim, a probabilidade de requerer a cirurgia, de encaminhar o paciente para uma intervenção cirúrgica. Bom, o que foi mais interessante aqui, e aí eu vou me ater à questão da ênfase na percepção do fisioterapeuta, porque é o público-alvo que eu tenho trabalhado, né, ao longo desses anos, é o público-alvo que eu tenho trabalhado aqui no nosso canal também, é o seguinte, com relação à severidade do grau de degeneração da condição da coluna lombar do paciente, o que foi encontrado no artigo é que houve uma diferença estatisticamente significante entre a percepção que o profissional tinha da gravidade da lesão, da doença, no relatório, no laudo de ressonância magnética rotineiro, e comparado com o relatório do exame clínico, do relatório da ressonância magnética, com uma abordagem mais clínica. Então, tanto os cirurgiões ortopedistas, quanto os residentes de ortopedia, quanto os fisioterapeutas, todos esses 3 profissionais tiveram uma melhora, ou seja, eles tiveram uma percepção de que a gravidade da doença do seu paciente era menor quando eles estiveram observando ali o relatório da ressonância magnética com uma linguagem mais clínica e não tão voltada apenas para a descrição da estrutura da imagem única e exclusivamente, ok? Um outro achado muito importante, muito interessante, foi com relação à recomendação da opinião do profissional com relação a condutas, se elas seriam mais invasivas ou menos invasivas. Bom, com relação à percepção dos profissionais relacionados à indicação de tratamento invasivo, houve uma redução estatisticamente significante e clinicamente relevante, né, porque eles mediram isso também no artigo, quando os profissionais avaliaram o relatório da ressonância magnética com uma abordagem mais clínica. Então, houve uma mudança de percepção dos profissionais, desses profissionais e do fisioterapeuta também, no sentido de indicar tratamentos menos invasivos,
quando era observado um relatório de uma ressonância magnética com uma abordagem, uma linguagem mais clínica. Dito tudo isso, né, o que é que nós podemos concluir? Esse artigo científico ele traz para a gente algumas questões que são muito relevantes para a gente poder fazer uma reflexão. Primeiro, será que eu, como profissional fisioterapeuta, eu estou apenas observando o laudo do exame de imagem e esse laudo do exame de imagem, muitas vezes cheios de termos técnicos, alguns termos técnicos, inclusive, que às vezes a gente tem uma certa dificuldade de saber o que é, ou de interpretar, ou de ter segurança do que significa aquele termo técnico, e isso dificulta novamente a minha avaliação e também a minha comunicação com o meu paciente. Então, se você é um profissional que fica muito preso ao laudo, você precisa conhecer muito bem desses termos técnicos. E aí você precisa estudar também sobre o significado desses termos técnicos. Porque até o momento nós não vamos ter ainda esse relatório de uma ressonância magnética clínico alternativo. Isso foi apenas conduzido em uma pesquisa, mas é muito provável que no dia a dia nosso a gente sempre vai continuar ainda durante muito tempo encontrando os relatórios de ressonância magnética no modelo tradicional. E aí como fazer para que a gente não caia nessa dificuldade de ser capturado somente pelo laudo do exame de ressonância magnética? A primeira questão é, eu preciso conhecer da linguagem do laudo para eu realmente ter noção do que é a gravidade daquela alteração que está sendo colocada ali. Então, eu preciso conhecer dessa linguagem do laudo. Segundo, eu preciso interpretar a imagem também. Eu preciso ter conhecimento para pegar do meu paciente um exame de imagem propriamente dito e dar uma olhada naquela imagem, interpretar aquela imagem. E aí eu poder fazer essa relação daquela imagem com o que está no laudo e poder dimensionar realmente qual é aquela alteração, a extensão daquela alteração para a condição estrutural, anatômica do meu paciente. Segundo, eu preciso então, diante disso, com mãos, né, nesses resultados, nessa interpretação, relacionar agora clinicamente e funcionalmente com o meu paciente. Aí eu preciso agora conduzir um bom exame físico para poder verificar se de fato o que está ali no exame e o que está ali no relatório é condizente, é compatível ou não com o exame físico que a gente está detalhando, a gente está encontrando ali. E por fim, diante desse cenário, eu poder realizar uma boa comunicação com o meu paciente, poder conversar com o meu paciente, apresentar para o meu paciente o que de fato tem ali naquelas imagens, que efeito aquelas imagens podem ter, que tipo de repercussão aquilo pode trazer do ponto de vista clínico e funcional para o meu paciente. Então, o efeito da catastrofização é importante porque isso gera muito medo no próprio indivíduo, gera medo no paciente e ele tem um impacto também, inclusive, na nossa percepção como um profissional. Então, é importante que a gente procure se capacitar, que a gente procure conhecer um pouco mais dessas ferramentas tecnológicas, desses exames de imagem, para que a gente possa ter uma comunicação mais assertiva, uma comunicação mais direta e mais clara, mais transparente com o nosso paciente, com o nosso cliente. Beleza? Então, se você quer aprofundar mais, quer conhecer um pouco mais desses exames de imagem, de como interpretar esses exames de imagem, de como fazer uma boa interpretação, de como comunicar isso para o seu paciente de maneira segura, com segurança, de maneira assertiva, clica no canal, segue a gente para você se atualizar aí de mais informações, de mais publicações, de mais atualizações, ok?